Oi, pessoal, tudo bem? Tudo certinho com vocês? Espero que sim, né? Então vamos lá, hoje nós vamos ter nossa aula de geografia, tá bom? Então, pegar o caderno, vamos abrir na página 227, exploração e descoberta, hora do texto. As relações campo-cidade. A gente vai perceber como o campo depende da cidade e como a cidade depende do campo, né? Como é que a zona rural depende da zona urbana, como é que a zona urbana depende da zona rural, tá? No mundo atual, as duas formas de paisagem que observamos, quais formas de paisagem? A paisagem do campo e a paisagem da cidade. Elas andam juntas e são complementares, isto é, uma depende da outra. Do campo, obtemos as coisas necessárias para a nossa alimentação e os recursos que são utilizados para produzir os muitos objetos que consumimos. E na cidade são produzidas as máquinas utilizadas para aumentar a produção agropecuária e os recursos da extração de matéria-prima, além da distribuição dessas mercadorias através do comércio. Então, do campo, o que vem? Lá é o lugar de plantação, né? Lugar de agricultura. Então, tudo que é colhido, eles usam também para o abastecimento deles e depois eles distribuem, né? Vem aqui para a nossa região, para a zona urbana, tá? Tudo que nós temos aqui que a gente consome, né, de alimentos, vem tudo lá da zona rural, vem tudo lá do campo, tá? E também outros recursos, né, que nós consumimos. Por exemplo, madeira, o couro, né? Também vem tudo de lá. O couro para fazer o tênis, para fazer jaqueta, tudo vem dos animais, tá? Da vaca, do boi, de outros animais. Também tem a parte de exploração de minério, né? Tem muitas coisas lá no campo que vem depois aqui para a cidade para ajudar, né, na nossa sobrevivência. Mas também tem muitas coisas que são produzidas aqui na cidade e que ajudam as pessoas lá do campo, né? As máquinas são produzidas aqui, né? E essas máquinas ajudam muito lá na zona rural, na produção agropecuária. Agro vem de agricultura, pecuária vem da criação de gado, tá? Também para extrair matéria-prima da natureza, que vai ser utilizada para alguma coisa aqui, né? Por exemplo, extrair uma planta da natureza, que depois aqui vai ser utilizado para fazer um remédio, para fazer um chá, tá? E tudo isso depois vai ser distribuído, né, no comércio, que é onde nós vamos adquirir, nas lojas, supermercados, nas feiras, sacolões, tá? Então, olha como uma região depende da outra, tá? E aí vira um ciclo, né, de dependência. Cada uma vai mandando o que a outra precisa e assim a gente vai sobrevivendo, né? Observe o esquema a seguir. A interdependência entre o campo e a cidade. Então, olha só o que a Pro falou. Então, aqui, ó, parte de agricultura, por exemplo. Então, tudo que é plantado, depois que for colhido, vai abastecer essa própria região, né? Porque aqui também tem moradores, tem animais,
Todos precisam se alimentar também, né? Depois eles mandam uma parte aqui para a cidade, né? Aqui para a zona urbana. E ainda, dependendo da colheita, se for muito farta, ainda dá para exportar para outro país, tá? Então, o que a gente vai encontrar aqui na zona rural, né, no campo, que vai vir aqui para a zona urbana? Então, tem frutas, porque lá tem pomares, né, muitas árvores frutíferas, tem os animaizinhos de criação, que são úteis para o ser humano, né? Aqui eles colocaram o exemplo de uma galinha, por exemplo, ela oferece o ovo, oferece a carne. Se fosse uma vaquinha, estaria oferecendo leite, a carne, o couro, né? O boi oferece até o chifre. Dá para fazer produtos até com chifre. Dá para fazer, por exemplo, pente. Tem pente que é feito com chifre do boi, né? Aqui o cavalo, ele é útil lá na fazenda, lá no campo, porque ele serve de meio de transporte. Como lá os terrenos são muito grandes, né? Não dá para a pessoa ficar caminhando. Eu quero ir daqui até ali. Nossa, vou demorar 1 hora. Então, usa o cavalo como meio de transporte. Então, ele é muito útil lá no campo. Então, as frutas, né, que foram colhidas no pomar, as próprias pessoas, né, que são as trabalhadoras, né, elas colaboram para que tudo isso aconteça. Apesar de que hoje eles estão usando muitas máquinas, mas o ser humano está sempre presente em todas essas atividades. E aí tudo isso vem aqui para a cidade. Pode ser que venham até alguns trabalhadores também. Tem muita gente lá do campo que quer vir aqui para a cidade para trabalhar, porque acha que aqui tem mais oportunidades, que os salários são melhores, né? Nem sempre isso acontece, né? Nem sempre essa expectativa deles é a realidade, né? Aí muitos voltam lá para o campo porque percebem que as coisas por aqui também não estão tão fáceis assim. E também aqui na cidade, né, são produzidos muitos equipamentos, veículos, máquinas, que também vão lá para o campo. Televisão, som, todos esses objetos são produzidos aqui na zona urbana e também são encaminhados lá para a zona rural. Então, vocês viram que tem uma interdependência, né? Uma região depende da outra, tá? Nesse momento, vamos voltar nosso olhar para as paisagens do campo, que são as paisagens rurais, e entender por que são diferentes entre si. Como as pessoas vivem nelas e como sua organização depende tanto dos produtos retirados da natureza, quanto do uso diferenciado da tecnologia produzida aqui na cidade, tá? Então, vamos lá. As paisagens rurais. Observe as diferentes formas de paisagens rurais. Então, aqui, olha só como é grandiosa, né, a região, gente. Então, dá para fazer muita coisa nesse espaço, né? Dá para plantar, dá para criar animais, dá para ter a casa, né? Para se morar num espaço como esse. Vocês veem que o que predomina é a vegetação, né? Que a cor que vocês mais estão vendo aqui é o verde, né? Então, aqui é uma produção agrícola lá na Austrália. Não muda muito, né? A paisagem não muda muito como as das nossas aqui. As nossas também são assim. Agricultura é a plantação, né? Muito importante, porque se não plantar, não colhe. Se não colher, nós não temos alimentos, tá? Se a gente não se alimentar, a gente não sobrevive.
Aqui é uma fazenda de pecuária. Pecuária é essa criação aqui de gado, né? Boi, de vaca. Estabulada, estábulos são esses espaços aqui, tá? Onde o gado fica vivendo aqui nesses espaços. Tem fazendeiros que têm outras estratégias, né? De deixar o gado solto, né? Para ele ir comendo aqui a graminha. E alguns têm a estratégia de deixar ele preso, para ele engordar mais rápido também, né? Criação de gado que vive em estábulos e tem atendimento veterinário, tem alimentação selecionada, técnicas modernas de reprodução. Então, eles são bem cuidados na parte veterinária, né? O corpinho deles, a saúde deles é boa. Tem gente que não gosta muito, né, desse tipo de criação. Tem os que defendem, tem os que não defendem. Aqui o nosso objetivo é mostrar as paisagens rurais, tá? Aqui o uso de energia solar, vocês estão vendo as placas aqui, né? Para as atividades agrícolas. Então, lá eles também pensam em como economizar energia. Eles não querem usar essa que nós usamos aqui, ou pelo menos não usar só essa, né? Energia elétrica. Que é uma energia cara, né? Então, eles desenvolveram essa técnica de captar os raios solares e isso vai produzir energia. Então, é energia solar, tá? Aqui o sistema de roça, utilizando mão de obra familiar. Então, aqui para cuidar da terra, vem uma família inteira. O pai e a mãe, né? E já vem até as crianças. Não é o ideal, né, gente? Porque criança não deveria trabalhar, né? Criança tem que brincar e estudar. Mas lá a vida não é muito fácil, não, gente. Lá é uma vida dura, muito trabalho. Se os pais saem para trabalhar, eles trazem os filhos juntos, né? Difícil. Aqui é o agronegócio, produção em larga escala de grãos, tá vendo? Tudo isso aqui já foi colhido. Agora a máquina está colhendo, tem tudo isso ainda para colher. Larga escala quer dizer que, então, vai servir para abastecer as duas regiões, né, o campo e a cidade, e ainda vai sobrar bastante para exportar também para outros países, tá bom? Como a soja, por exemplo, que exportam bastante. Aqui é uma criação de frangos para corte. Para corte quer dizer que a carne deles vai ser utilizada, né, para alimentação das pessoas. E também produção de ovos em granjas, tá? Então, as galinhas vão produzindo os ovos, os franguinhos, né, vão ser cortados para oferecer a carne deles, tá? Aqui também tem o extrativismo mineral, garimpo de ouro. Então, também tem a região lá que eles têm os garimpeiros, né? São profissionais que eles ficam nessas águas tentando achar alguma pedra preciosa, né? E ouro também, que também é um metal, né? Precioso. Depois eles vendem e aí vem aqui para os ourives, né? Para fazerem as joias, os anéis, as alianças para quem vai casar, as joias para quem gosta de usar joia, né? Colares, pulseiras, essas coisas. Aqui já é o extrativismo, é extrair, tá? É tirar alguma coisa da natureza. Então, aqui estão tirando o mineral.
Aqui, extrativismo vegetal. Essas mulheres são as quebradeiras de coco babaçu, que são esses coquinhos aqui, tá? Babaçu é uma planta, né? E ela dá esses coquinhos e elas quebram esses coquinhos porque com o que tem dentro deles dá para fazer um óleo. Eles têm um óleo, né? E com esse óleo ele serve tanto para alimentação como para fazer remédios, tá? E às vezes também alguns produtos de beleza, né? Cremes, alguma coisa assim, tá? Então, olha só, a vida não é fácil lá, gente. Imagina você ficar horas e horas nessa posição, quebrando coquinho, né? Imagina a coluna, como dói a coluna, as pernas. Mesmo assim, ó, estão sorrindo, né? As pessoas dão valor para aquilo que elas têm, né? Então, comparando essas paisagens, podemos perceber que elas têm algumas coisas em comum, algumas coisas parecidas, né? Há poucas construções. E o que tem, então, lá nas paisagens rurais? Poucas construções. O que predomina? O que mais tem lá? Áreas vegetadas, né? Então, vegetação, tem muito verde lá, muita plantação, muitas árvores. Essas construções aparecem afastadas umas das outras, cada fazenda ou cada sítio fica bem distante um do outro. Isso daí se chama dispersão, tá? A maioria dos caminhos é de terra batida, tá? Então, lá no, quase só nas estradas mesmo, grandes, né? Que o chão é asfaltado, senão é tudo, o chão é de terra. E há pouca concentração de pessoas. Não é como aqui, né? Aquela agitação, muita gente para lá e para cá. Não, lá é calmaria, né, gente? Mas também podemos observar que há diferenças nessas regiões rurais, podendo identificá-las pelo tipo de produção. Então, tem regiões que desenvolvem mais a agricultura, tem outras que desenvolvem mais a pecuária, e tem outras que desenvolvem mais o extrativismo. E também pelo nível de tecnologia nela disponível. Uso de máquinas, energia alternativa, como aquela energia solar, né? Controle de produção. Eles têm que calcular quanto é que eles vão plantar, as sementinhas, né? Quanto é que aquilo ali vai dar de produção na hora de colher, o que eles vão fazer com essa produção, para onde que eles vão mandar, né? Tudo que eles colherem. Então, tudo isso tem que ter um estudo, né? Tem que ter um controle. Tá joia? Então, a gente já vai lá para a nossa lição de casa 1, página 257. Assinale os quadradinhos que apresentam elementos da paisagem rural, né? Onde tem fazendas, sítios, chácaras, tá? Então, onde vocês acharem que tem uma paisagem rural, vão ali no quadradinho e façam um X, tá? Observe a imagem. Essa paisagem, ela é rural ou ela é urbana? Essa paisagem é rural ou urbana e depois vocês vão explicar por quê. Como é que vocês chegaram a essa conclusão, tá? Então, a Pro vai pedir para vocês pausarem um pouquinho o vídeo, realizarem a lição de casa e a gente já corrige, tá bom? Vamos lá, pode pausar. Joia. Então, vamos para a nossa correção. Assinale os quadradinhos, os quadrinhos, que apresentam elementos da paisagem rural. Aqui, paisagem rural, uma plantação, né? Uma horta aqui. Aqui também, paisagem rural. Está aparecendo um pomar, né?
Aqui também, paisagem rural. Criação aqui de animais. A casa, né, da fazenda, o lago. Aqui não, gente. Aqui já é uma paisagem urbana. Cidade grande. Ó, prédios, poucas árvores, né? Muitas casas. Olha aqui o chão asfaltado, né? A rua asfaltada. Aqui também uma paisagem rural, bem bonitinha, né? E aqui uma paisagem urbana, né? Faixa de pedestre, olha quantos prédios, tá bom? Então, 1, 2, 3, 4 paisagens rurais, tá? Só nelas vocês podem colocar o X dentro do quadradinho. Coloquem lá no começo da página o AC de autocorreção e quem acertou pode pôr um certo, tá? Observando a imagem, essa paisagem é rural ou urbana? Essa paisagem é rural, pois possui elementos característicos, né, de uma paisagem rural. Quais são? Tem muita vegetação, tem poucas casas, tem pouca agitação, né? É um lugar mais calmo, tá? E outras coisas que vocês quiserem colocar também, tá bom? Então, por hoje, gente, geografia é isso, tá? O que a Pro queria falar para vocês? Hoje é aquele dia que nós temos 4 aulas, então são muitas aulas. Então, o que a Pro resolveu? De quarta-feira, pegar português e matemática, que nós temos várias aulas durante a semana, e deixar um pouquinho assim, mais suave. Então, português eu vou indicar para vocês lerem um pouquinho, né? Ou um livrinho, ou textos do caderno, ou já começar a pesquisar, ler algumas fábulas, tá? Então, vai ser um treino de leitura em voz alta. E matemática, vocês poderiam fazer alguma brincadeira assim de cálculo mental, tá? Para também, além de estimular o raciocínio, também deixar o raciocínio mais rápido, mais ágil. Então, a mamãe podia perguntar, quanto que é 3 mais 5? Você já tem que calcular mentalmente. Nessa hora do cálculo mental, tenta não usar os dedinhos, tá? Vamos ver se vocês conseguem só calcular mentalmente. 3 mais 5, 8, tá? E aí vocês estão agilizando o raciocínio de vocês. Então, hoje poderia ser um pouquinho assim, de brincadeira de cálculo mental. E quem quiser também pode pegar uma folhinha e treinar. Se vocês treinarem 2 continhas de cada operação, já é um treino legal. 2 de adição com reserva, 2 de subtração com empréstimo. Quem já tiver craque, quiser treinar um pouquinho de multiplicação, também pode, tá? Pega ali os números menores, né? Ainda são os mais fáceis para a gente. Então, queria dar essas dicas, tá? De quarta-feira a Pro vai começar a fazer assim. Senão, vocês vão ficar com uma sobrecarga de lições. Isso não é legal, tá? Então, a gente concentra para fazer lição mesmo no caderno. Vamos usar a quarta-feira para História e Geografia, tá bom? Então, por hoje é isso, gente. Tá joia? Até a próxima aula e um beijinho da Pro. Bye, bye, gente.